Enfim, tem o chip do nosso... Vou fazer um esquemático aqui, tá? Do nosso microcontrolador. Nós temos aqui o nosso microcontrolador. E nesse nosso microcontrolador, nesse específico que a gente vai ter 3 portas disponíveis para trabalhar com o mundo externo, tá? A gente vai ter a porta... A gente vai ter as portas aqui. Vou pôr N, tá? Em que N vai poder ser a B, C... Eita. B, C ou D, tá? Nessas portas, para cada uma dessas portas, a gente vai ter 8 bits, tá? E a gente consegue controlar individualmente. 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente consegue controlar individualmente com alguns comandos especiais. Tá? O que são, primeiramente, né, portas de entrada e saída, né? De input ou de output, né? São portas que a gente consegue controlar outros dispositivos ou receber informações de outros dispositivos, tá? O microcontrolador, ele tem a função, literalmente, de controlar algumas outras coisas, certo? Se a gente tem um microprocessador de uso convencional, essas portas de entrada e saída, elas geralmente são direcionadas a dados, tá? Dados de outros dispositivos também, como os periféricos, mouse, teclado, HD, mesmo as memórias, tá? Mas como aqui a gente está mexendo com o microcontrolador, a gente vai controlar motores, LEDs, receber sinais de botões, tá? Então, um exemplo, né, do que a gente pode controlar com essas portas aqui são os LEDs, tá? Se eu estou trabalhando com LED, essa minha porta ela vai ter que estar enviando um sinal. Ela vai ter que estar trabalhando como output, certo? O motor também, a gente pode fazer o controle. O controlador ATmega, ele tem potência suficiente, ele tem corrente suficiente para acionar um LED de baixa corrente, de baixo consumo, tá? Os que a gente vai utilizar aqui vão poder ser ligados direto na porta, em qualquer uma das portas do ATmega, beleza? Se for um motor, por exemplo, se a gente for fazer o controle do motor de corrente contínua usando um PWM, a gente vai ter que ter um driver aqui antes, né? Você não vai conseguir só com a potência da porta, só com a corrente que a porta libera para a gente fazer esse controle. E além desses 2 casos, de vários outros, né, a gente pode ter os inputs, tá? Input, aqui no caso a gente poderia estar utilizando, por exemplo, um botão, tá? Um botão. E aqui no caso eu aperte esse botão, o pino daquela porta vai ser aterrado e vai para 0, certo? Só que eu tenho que garantir também que quando esse botão não estiver apertado, esse pino vai ficar em 1, vai ficar em 5 volts. Para isso a gente vai utilizar o resistor de pull-up, tá? Isso é um 5, tá? 5 volts. Para que serve esse cara aqui? Para garantir que vai ser 5 volts na porta quando o botão não estiver apertado. Quando o botão não estiver apertado, eu vou ter essa tensão aqui, ó, pelo menos igual a essa tensão aqui. Ela nunca vai ser menor. Então ela vai liberar uma correntezinha para cá, até que esse cara aqui chegue em 5 volts também. Ele satura em 5 volts. Ele vai estar lá com uma alta impedância, certo? E vai liberar uma correntezinha até que chegue em 5 volts. Quando eu apertar o botão, o que vai acontecer?
Esses 5 volts, a corrente dele vai ser liberada para cá, né? E aqui, se tiver com 5 volts também, só que com uma tensão flutuante, né? Uma tensão não fixa, essa corrente vai para cá também e esse pino vai acabar sendo zerado, beleza? Então, no nosso caso, quando a gente for fazer a utilização, a prática, quando o botão estiver apertado, o bit vai estar representando 0. Quando o botão não estiver apertado, o bit vai estar em 1, beleza? Isso se chama resistor de pull-up, tá? O ATmega, ele já tem na sua construção, no seu hardware, resistores de pull-up. Quando a gente declarar os pinos como output, aliás, como inputs, eles já vão estar representados com o resistor de pull-up interno. A gente não precisa fazer essa configuração de forma externa. E se a gente quiser utilizar o resistor de pull-down, por exemplo, a gente não tem essa configuração interna. Então a gente vai precisar fazer ele fisicamente e, mais importante, desabilitar o resistor interno de pull-up, tá? Existe um comando que a gente consegue fazer isso. Beleza? Só em relação à entrada e saída. Ficou claro? Ficou claro, né? Agora que a gente viu como que funciona a parte eletrônica, a lógica mais básica, a gente vai ver um pouquinho dos comandos em assembly, tá? Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer numa porta é dizer para ela, num pino na verdade, dizer para ela, para esse pino, como que eu vou utilizar esse pino. Se eu vou fazer uma entrada ou se eu vou fazer uma saída. Beleza? Para isso, a gente tem um registrador especial por pino. Esse registrador, por porta, desculpa. Esse registrador, ele é chamado de DDRN. Beleza? Esse mesmo N aqui, tá? De cima. Esse mesmo cara aqui. DDRN. Então, para cada porta, eu vou ter um DDR. DDRB, DDRC e DDRD. Tá? Esse cara aqui, ele vai me falar a direção dos dados que eu vou utilizar aquele pino específico. Beleza? Então, esse cara aqui ele tem 8 bits também. Beleza? Ele é de 1 byte. E ele vai representar diretamente cada pino daquela porta. Como assim? Se eu ativar o meu primeiro byte, por exemplo, se eu passar 0B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu passar esse binário para dentro do DDRN, esse cara vai ser... Quando eu coloco 1 dentro de um bit, representa um output. Quando eu coloco 0, representa um input. Beleza? E é diretamente ligado. O que quer dizer isso? Se eu coloquei esse valor em binário, quer dizer que os pinos da porta B, da porta N no caso, eles vão ser o primeiro, o mais significativo vai ser um output, aliás, desculpa, um input, 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 um output. Beleza? Então, quando eu for fazer a utilização, eu vou ter que considerar isso. E eu tenho outros 2 registradores que eu utilizo para trabalhar, um como input e o outro como output. O primeiro deles é esse aqui mesmo, é o port N. Esse aqui a gente trabalha como um output. Se eu configurei esse último pino, esse cara aqui, ó, como output, eu vou poder trabalhar com esse registrador aqui, ó, só no último pino. Os outros pinos estão como input, então eu não vou conseguir trabalhar nos outros pinos com esse registrador. O registrador de input é o pin N. O pin N eu vou conseguir trabalhar com todos os outros bits que estão zerados no DDRN. Beleza? Esse conceito está claro? DDRN, o que ele vai fazer? Ele é o Data Direction Register. Ele vai falar o quê? Vai falar a direção dos dados. Se ele tiver em 0, quer dizer que ele está recebendo dados. Aquele bit, aquele pino vai estar recebendo dados. Se ele tiver em 1, quer dizer que ele está enviando dados. Beleza? Se eu colocar tudo em 1, o que quer dizer? Que todos os pinos daquela porta vão ser outputs.
Se eu colocar tudo zero, todos os pinos daquela porta vão ser inputs. Beleza? E esse pino aqui, esse registrador também, que é o pin N, ele vai ser utilizado para realizar os inputs, tá? E como que a gente usa esses caras? A gente vai começar a ver agora como que são os comandos em assembly, tá? Bom, então vou escrever aqui os 3 registradores principais. D, R, N, port N e o pin N. Esse cara aqui, a configuração daquela nossa porta. Esse cara aqui, para trabalhar com outputs, tá? E esse cara aqui, para trabalhar com inputs. Beleza? Essas 3 componentes são o DDR, port e Data Direction Register. Port é para você trabalhar enviando dados para a porta, e pin é para você coletar os dados da porta, tá? Pino. Tá? Para ficar fácil de decorar, o port aqui vai ter um O de output, tá? Pin vai ter um I de input. Beleza? Assim a gente não erra. Vamos lá, e como que a gente faz isso, né? Esses caras, pode falar. Eu tive uma dúvida agora. Ontem a gente colocou todas as saídas desse como output, né? Uhum. E aí, só que no microcontrolador só tinha 5 saídas, né? Essas saídas do jogo. Tá, mas isso no Arduino, né? Sim. Tá. Mas aí, então ele varia por causa do Arduino. Se Isso. fosse um outro, aí teria as 8. Não, é que o chip 4MegaTrace28P, ele tem as 8. Explícito no Arduino, conectado no Arduino, para você utilizar, ele só tem as 5. As outras 3, elas têm algumas outras funções especiais, tá? Que são usadas para osciladores, para fazer conexão, sei lá, dependendo do que o pino que for, para um conversor analógico digital, tá? Bom, então esse primeiro a gente vai fazer a configuração e os outros 2 a gente vai utilizar como input e output, tá? Como é que a gente faz a configuração desse cara aqui? A gente vai perceber que esse cara é um registrador externo, tá? É um registrador de entrada e saída. A nossa função que a gente utilizou na aula passada, LDI, ela só pode ser utilizada com registradores de 16 até 31. Então, eu não consigo jogar um valor imediato, um valor absoluto, diretamente dentro desse cara. Eu vou precisar primeiro jogar dentro de algum registrador. Vamos usar aquele nosso clássico, R16. Tá? Então, eu vou jogar um valor no R16. Caso eu queira fazer todas as saídas como um output, todos os pinos como output, eu tenho que colocar 1 em tudo. Vocês concordam? Posso colocar em binário, posso colocar em decimal, posso colocar em hexadecimal. Vou colocar em hexa, tá? Beleza? Está configurado meu registrador? Não, né? Aliás, meu registrador tá. O R16 tá. Quem não está configurado é o Data Direction, né? Eu joguei esse valor para o R16. Agora, para jogar para o registrador externo, eu preciso utilizar outra função que fazem os registradores externos se comunicarem com os registradores de uso geral, beleza? Essa função é a função, aliás, esse comando é o comando out, beleza? Utilizei o comando out, esse comando, algum registrador externo vai receber a informação do registrador de uso geral. Então, qual registrador que eu vou querer configurar? Vamos escolher uma porta.
B, pode ser? D, R, B, né? Lembra que esse N aqui ele é genérico, tá? D, R, B. O que eu tenho que jogar nele para ser tudo output? O R16 que está com FF. Beleza? Então eu jogo o R16 nesse cara aqui. Fizemos então a configuração de todos os pinos da porta B como output. Beleza? Se a gente quiser fazer como input, L, D, I. Vão me ajudando aí. R16 0x 00. Tudo como input agora. Beleza? Tá configurado? Não, né? Tem que jogar agora para o registrador. D, RB, o R16. Beleza? E se eu quiser fazer isso com pinos específicos? Se eu quiser fazer isso com pinos específicos, eu não quiser configurar todas as portas, joga um binário, fica mais fácil, não fica? Do que eu jogar o hexadecimal. O hexadecimal eu vou ter que fazer o cálculo para ver como que ele ficaria em binário, para ver qual porta que eu vou fazer a ativação, qual pino daquela porta que eu vou fazer a ativação de output ou de input. Então vamos supor que eu quero colocar o pino 1 e 2, aliás, o pino 0 e 1 como output. Como é que ficaria esse comando? LDI R16 0B, tá? Beleza? Alguma dúvida em relação a esse 0B? 0x hexadecimal, x, tá? Lembre do x em inglês, x. 0b, binário. Não coloquei nada, decimal. Então, 0b, quero deixar só a porta 0 e 1 como output. Como é que fica? 0, 1. Tranquilo? Beleza? Configurei? Não, né? Faltou o Alt. D, R, B, R16. Beleza? Então está configurado aqui a minha porta. Então, até agora a gente aprendeu como fazer a configuração dessas portas. O que falta? Os dados, né? Falta a gente enviar os dados e falta a gente receber os dados. Para fazer esse envio, para ser um output, a gente vai ter que utilizar o registrador, o buffer de saída, o registrador de saída, beleza? Qual que é o registrador de saída? Port N, tá? Como a gente está trabalhando com a porta B, a gente vai utilizar a porta B, beleza? Então, vamos supor que todos os meus pinos da porta B sejam saídas. Tenho 8 LEDs conectados na minha porta B. Como que eu faço para acender todos os LEDs? É um registrador de saída também. Aliás, é um registrador externo também. Eu vou fazer a mesma coisa. Consigo jogar um valor imediato nele? Não consigo jogar um valor imediato nele. Tem que fazer aquele mesmo esquema. L, D, I. Vou usar o R16 de novo, tá? O R16. Vou acender todos os meus LEDs daquela porta. Alt. Qual que é o comando? Port BN. Eu quero fazer, aliás, port N. Eu quero utilizar a porta B. Port B. Port B. Beleza? O que eu fiz aqui? Ativei todos os meus, joguei para 1
todos os meus outputs da porta B. Posso fazer isso com a C, com a D, à vontade, tá? Quiser apagar, jogo 0, 0. Quiser mexer um por um de uma forma mais clara, uso o binário. Beleza? Existem outros comandos para output que são direcionados diretamente a bits. Beleza? São esses dois comandos aqui, ó, clear bit e esse comandinho aqui, set bit. Fiz essa configuração, aliás, ativei a minha porta B como output. Quero apagar só o LED que está direcionado ao pino 3. Como é que eu faço essa chamada? Utilizo a função CBI clear bit. A porta que eu quero utilizar, aqui no caso a porta B, vírgula, o pino que eu quero dar clear. Beleza? Eu queria dar clear no pino 3, né? Se ele for um output, eu der esse comando aqui, ele vai apagar. De forma análoga, eu tenho o set bit. Quando a gente falar clear aqui, é jogar um valor para 0. Quando a gente falar set, é jogar um valor para 5 volts. Beleza? A gente vai estar sempre sendo alimentado com 5 volts aqui. Tranquilo? Set bit. Port B, 5. Beleza? Quem fez a prática ontem já utilizou esses dois comandinhos para fazer uma porta oscilar na frequência máxima, né? Faltou falar dos inputs, né? Também. Falou dos outputs, mas não falou dos inputs. Pessoal, em relação aos outputs, como é que tá? Parece ser tranquilo, né? Beleza, então, como os comandos são tranquilos, a gente vai passar uns exercícios aí para vocês pensarem um pouco, tá? Bom, vamos lá. Então aqui, esse cara aqui a gente utiliza como output, tá? Não vamos esquecer disso. Para utilizar os comandos de input, a gente fazer a leitura de uma porta, a gente vai utilizar o comando, vai utilizar primeiro o registrador in n, tá? Foi. Lá na foto anterior que você está escrevendo lá, tinha no out, você colocou o port B. Só que ontem na aula seria a mesma coisa colocar o DDR? Não, o DDR-B, ele é para você falar se é input ou se é output. Você vai avisar aquele pino, aquela porta que ela está trabalhando como entrada ou saída de dados. O port B é para você jogar dados já, depois que você configurou, você jogar dados naquela porta. Para você pegar dados do controlador e direcionar para aquela porta. Por exemplo, você deu o LDI e tudo 1. Certo. Aí você vai jogar, dar um out port B e jogou o R16 que você fez. O que você está querendo dizer com isso? Eu dei um LDI. Todas as portas. Eu dei um LDI no 16, né? Depois eu peguei e dei um out na porta B do R16. O que quer dizer? Que aquelas minhas portas que já estão configuradas como output, elas vão para estado lógico 1. Configurar como output é só avisar o controlador que ele vai estar sendo utilizado como uma saída. Não quer dizer que eu ativei ou não aquela saída. Estou simplesmente falando que naquele pino o dado vai estar saindo. Qualquer oscilação, qualquer entrada de dado, a gente não vai considerar, porque ele foi configurado já como output.
Mas isso não quer dizer que eu já joguei o valor 0 ou que eu já joguei o valor 1 naquela porta. Mas você dá um DDR, você não colocar tudo 0 até, você já não está falando que todas são saídas, são output. Se você colocar tudo 1, você está falando que todas são output. Mas não necessário você jogou aquele output em 0. Conectei um LED numa porta, por exemplo. Aquele LED, obrigatoriamente, é um output. Concorda comigo? Ele nunca vai enviar informações para dentro do controlador. Mas não necessariamente ele tem que estar aceso para ser um output. Aí você jogar o port e você... Acendeu, você jogou energia nele. Entendi. Se você jogar 0 no port, você não jogou nada, você não jogou energia nele, mas ele continua sendo output. Então o DDR ele só vai é utilizado para configuração. Isso. Ele vai dizer que aquilo lá é. Isso, ou um motor ou um output. Aí o port ele vai acender aquele LED. Isso, exatamente. Quando você está programando C, você não pode setar, tem como sair. Isso, é a mesma coisa. É o mesmo comando, só que um pouquinho mais limpo, tá? O 7 já vai montar o sinal. Eles são mais O 7-bit e o clear-bit, você tem que ter feito a configuração de output anteriormente, só que você ainda tem que utilizar a porta B e o bit. Então, se você fez a configuração do DDR-B, no caso, e você deu um 7-bit, ele vai aceitar. Ele vai acender aquela porta. Se você não fez a configuração prévia, ele vai entender que é um input, né? Que é o padrão dele, que é o standard dele. Ele vai entender que é um input e não vai fazer, não vai jogar um valor em alto ou em baixo para acender aquele LED. Se no lugar do DDR eu coloquei o port, então eu não preciso dar o 7 primeiro. O SDI. Se no lugar do DDR você colocou o port, Ele já vai estar aceso. então, o DDR você tem que sempre usar. Sempre que você for usar uma porta, você tem que falar para que você está usando aquela porta. Antes do port tem que ter o DDR. Isso, sempre. Sempre que você for usar uma porta, você tem que configurar aquela porta. Senão ele não vai entender o que você está fazendo com aquela porta. Então no programa lá seria LDE, tipo, vou lá no R16, Aham. todo mundo. Aí depois o Alt DDR. Tem que ter. Tem que ter, DDR, sempre. E depois o Alt Port. Isso, pode ser. Você pode carregar outro valor no R16 se você quiser, ou você pode carregar o valor que você configurou o DDR, não tem problema. Tá? E aí, se você quiser mexer num bit específico, você usa o SBI e o CBI. Beleza? 7-bit e o clear bit. Ficou claro? Então, a primeira coisa que a gente faz é configurar a nossa porta, para avisar o computador como que a gente quer usar aquele pino. Depois que a gente avisou o controlador, aí a gente usa aquele pino do jeito que a gente quiser. Joga ele em alto, joga ele embaixo, tá? São dois registradores diferentes. Um é de configuração e o outro é de trabalho. Beleza? E quando for um input, né? Os dados vão estar sempre entrando. Quando meu DDR-B, meu DDR-N, né, no caso, for 0, o pino dele, o bit dele for 0, quer dizer que o dado está entrando. Beleza? Nossa. Então, a gente falou sobre os outputs, agora a gente vai falar sobre os inputs, tá? O PIN a gente vai usar quando for input. Beleza? E qual que é o comando que a gente usa para fazer a leitura de um registrador externo? Se para jogar um valor, se para dar um write, né, escrever no registrador externo, a gente usou o out para fazer a leitura do registrador externo. IN, né? Está entrando dados em algum registrador. Então o comando vai ficar IN e o pino que a gente quer usar. Vamos usar o pino B mesmo, tá? Aliás, vamos usar a porta B mesmo, beleza? Ah, perdão, faltou uma coisa aqui. Dá pra fazer isso? Você já tem um note aí
Não. É uma boa baixar um software específico, né? Acho que tem que não. Não, aqui tem coxinha. Ele é específico. Não, eu usava assim. Bom. Porque ele tem até a linha assim. É. Bom, essa aula foi passando meio na gambiarra aí, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui. Tá funcionando por enquanto. Então, para fazer a leitura de portas, para captar dados de uma porta, a gente vai usar o comando IN. A gente tem que fazer a captura dessa leitura e salvar em algum lugar. Onde que a gente vai salvar? No registrador, né? Num registrador daqueles de uso geral. Vou usar um aqui novo, tá? O R16. Beleza? E qual porta que a gente quer fazer a leitura? Certo? A porta que a gente vai fazer a leitura, então, é a porta B. Beleza? Se a gente quiser verificar o que a gente está lendo daquela porta, a gente tem que fazer a verificação naquele bit específico. Eu estou lendo aqui a porta inteira. Eu não estou só lendo aquele bit que eu estou utilizando como input. Por exemplo, se eu estou usando só o bit 3, eu estou recebendo informação de todos os outros bits dessa porta. E pode ser que alguns outros sejam outputs. Eles estejam oscilando, né? E eu não quero todos esses caras, tá? Então, para a nossa segurança, para o nosso conforto, para a visualização ficar mais clara, a gente vai carregar no nosso R16 um end imediato. O que é um end imediato? A gente vai pegar o valor do nosso R16 e vai fazer um end lógico com algum valor que a gente escolher aqui. Qual o pino que a gente está utilizando como saída? Pino 3, né? No caso. Então, vai fazer um end lógico com esse e vai salvar em R16. O que esse cara vai fazer pra gente? Vai ignorar todos os outros pinos. Todos os outros pinos vão ficar em 0 e a gente vai conseguir fazer uma leitura mais fácil, tá? Daqui no registrador. Só aquele pino específico que vai estar ativo. Beleza? End, qualquer coisa, vai ser bit a bit essa operação, tá bom? Então, mesmo se as outras portas estiverem ativas ou inativas, o resultado vai dar 0. Menos para esse cara aqui. Esse cara aqui vai depender se aquela porta vai estar ativa ou inativa. Beleza? 0 vezes qualquer coisa, 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. 1 vezes qualquer coisa, qualquer coisa. Então a gente está passando aqui uma máscara, tá? Está passando uma máscara para ficar mais clara a observação desses dados. Tá? É obrigatório fazer isso? Não, é para facilitar, beleza? Isso você falou que o registrador da 16, ele é uma entrada que pega todos os pinos da porta B. Isso. São 8 pinos, certo? São 8 pinos, isso. Aí você pega e define o registrador de entrada 16, que ele vai receber só a informação da porta 3. Ele vai receber a informação de toda. Só que eu vou passar uma máscara, que é uma multiplicação, que é um end lógico, com esse valor, com todos os outros pinos que não são outputs, que não me interessam, que não são inputs, desculpa, zerados, e só o pino que for input ativo. Quando isso daqui me der o resultado, isso aqui obrigatoriamente vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, e esse cara aqui vai ser o valor que eu estou querendo. Então, na hora de fazer a visualização fica mais fácil, porque aqui o bando de número bagunçado. Beleza? E agora que a gente trabalhou com o byte inteiro, né, com o registrador inteiro, interessante seria a gente trabalhar bit a bit também, né? Porque quando a gente está usando um pino, às vezes os outros valores não têm nem importância para a gente. Então, interessante seria a gente fazer alguma verificação bit a bit. E quais são as instruções mais recomendadas para isso? Existe uma instrução
que ele verifica um bit e salta a próxima instrução caso aquele bit esteja inativo. Então é para inputs, certo? E existe outra instrução que verifica um bit e salta a próxima instrução e pula, ignora literalmente a próxima instrução caso aquele bit estiver ativo. Por que a gente faz isso? Apertei um botão para acender um LED, por exemplo. A minha linha de baixo, ela é para acender o LED. Tenho lá a verificação do bit e a linha de baixo é para acender o LED. Essa verificação de bit, ela vai ter que estar em alta ou embaixo? Ela vai ter que verificar se o bit está em alta ou está embaixo. Botão apertado. Embaixo, né? Então verificou, está embaixo. Apertei o botão, fiz a verificação, está embaixo? Está embaixo. O que ele vai fazer? Vai pular a minha próxima instrução. Vai acender o LED? Não, né? Então a gente tem que ficar meio ligeiro com isso, tá? Isso, vai ter que verificar se está em alta. Porque se estiver em alta, ele vai pular a próxima instrução. Se estiver embaixo, ele vai executar a próxima instrução. E aí a gente acende o LED. Beleza? A gente vai fazer um programinha daqui a pouquinho para a gente tentar entender essa lógica. E a lista de exercícios vai ser baseada nessa mecânica, tá? Vai ser pegar informações da porta, jogar informações na porta, verificar se aquele bit está em alta, verificar se aquele bit está em baixa, ativar um bit específico, beleza? Vai tentar fazer alguma coisa mais aplicada. Com essas ferramentas aqui a gente já consegue fazer muita coisa, tá? A gente consegue trabalhar muito bem a nossa lógica aí de microcontrolador. E quais são essas funções, né? Quais são esses comandos? Desculpa. Primeiro é skip, né? Skip se o bit tiver setado. Beleza? Se aquele bit estiver em alta, se aquele bit que eu fiz a leitura estiver em alta, ele vai pular, ele vai ignorar o próximo comando e vai para 2 linhas abaixo. Beleza? Como que eu aviso ele qual que é o pino que eu quero usar? Da mesma forma que eu fiz quando eu estava utilizando o output, tá? Pin, se for da porta B, por exemplo, pin B, e o pino que eu estou utilizando como input. Qual que a gente utilizou mesmo? 1, 2, 3, o 3, né? Vírgula 3. Então o que esse cara vai fazer? Fazer a leitura do pino 3 da porta B e vai pular a próxima instrução caso ele esteja setado, né? Caso ele esteja setado. Beleza? Ó, a aula está sendo gravada, tá? Eu vou disponibilizá-la para vocês. Beleza? Então aqui se eu tenho para acender o meu LED, tem aqui a função de acender o LED, por exemplo. Se esse pino, se o botão estiver apertado, quer dizer que o pino está embaixo. Vai acender o LED? Vai, né? Vai acender o LED, porque o pino está embaixo. Aquele bit não está setado, aquele bit está clear. Então ele vai vir e vai executar esse cara aqui. Beleza? E se eu estivesse usando a S, B e C, que é para verificar se o pino está embaixo. Aí eu tinha que alterar a minha lógica aqui. Ele vai pular a próxima instrução. Beleza? Pessoal, ficou claro isso? Tá tranquilo? De teoria, era praticamente isso que a gente ia passar, tá? Se eu lembrar de alguma coisa aí, eu passo para vocês. Mas essa é a base que a gente vai precisar para começar a fazer nossas aplicações. Beleza? Vamos para a ideia um pouquinho. Vamos lá brincar com ela. Então, estou aqui com o meu programa base.